George Soros e a tentativa de mudar radicalmente a América. Aspas. Nós estamos a 5 dias de transformar fundamentalmente os Estados Unidos da América. Barack Obama, 30 de outubro de 2008. Um momento decisivo no longo e furtivo esforço de George Soros para obter o controle do Partido Democrata e mudar o curso da política americana ocorreu em agosto de 2008 na festa da Convenção de Nomeação Presidencial em Denver, Colorado. Dentre uma série de painéis de discussão montados para os figurões da mídia e os banqueiros, todos eufóricos com a crescente perspectiva da vitória de Barack Obama nas eleições que se aproximavam. Apresentaram um homem chamado Rob Stein, um assessor do secretário de Comércio Ron Brown, da época da administração Clinton. Stein não era muito conhecido pelo público, mas tinha prestígio entre os democratas progressistas, por ser um dos principais agentes da rede de instituições idealizada por Soros em uma tentativa de criar o que ele apenas, em tom de brincadeira, se referiam como uma grande conspiração de esquerda. O tema do painel de discussão preparado por Stein para os militantes e cabeças do partido em 2008 foi The Colorado Miracle. Todos na sala de exibição sabiam que a frase se referia à impressionante evolução política gerada basicamente do dia para a noite por uma cadeia de organizações financiadas por Soros. A lista dos eleitos a cargos públicos relatava a história. Em outubro de 2004, os republicanos conseguiram 2 cadeiras no Senado, 5 de 7 cadeiras no Congresso, o Executivo, a Secretaria do Estado e ambas as casas do Legislativo. Quando as eleições de 2008, pouco menos de 2 meses depois do discurso, acabou, o exato oposto aconteceu. O Colorado passou de base eleitoral republicana para democrata em um único e curto ciclo eleitoral. Alguns comentaristas políticos poderiam interpretar essa transformação como uma expressão de independência ocidental e oposicionismo ou de mudanças demográficas, a qual resultou de um crescimento da população hispânica no estado. Esses e outros fatores tiveram suas contribuições. Mas, como Stein apontou em sua exposição sobre o Colorado Miracle, na ocasião, há momentos de sua apoteose, o Colorado havia passado por uma reformulação política primariamente como consequência de uma guerra política implacável, travada pelo Colorado Democracy Alliance, uma organização concebida por Stein e financiada por George Soros. A Colorado Democracy Alliance criou em tempo recorde uma infraestrutura política progressista com apenas um propósito: dominar a política do Colorado desde os distritos até a Assembleia Legislativa. O propósito foi alcançado por meio de um impetuoso blitzkrieg político. E o melhor de tudo foi que Stein assegurou ao seu público que o ocorrido no Colorado era um momento replicável que poderia ser feito em muitos outros estados do país. A eleição de Barack Obama poderia ser seu objetivo de curto prazo, concluiu Stein, mas o objetivo de longo prazo seria tomar o controle do sistema político americano. Aspas, o motivo de fazer o que fazemos, ele disse, e o modo como obtemos mudanças progressistas é para controlar o governo. Rob Stein estava falando por seu patrão e por si mesmo. Num período de 20 anos, George Soros foi capaz de exercer uma influência inigualável por meio da rede de organizações políticas de esquerda criadas por ele. Uma rede tão bem-sucedida que é um poder em si mesmo e ganhou a alcunha o Partido das Sombras. Se trata de uma rede que atua numa penumbra política, embora exija transparência de terceiros, que trabalha à margem do sistema eleitoral, embora afetar seus resultados seja sua razão de ser.
A agenda de George Soros está camuflada e seus objetivos não são alardeados publicamente por serem fundamentados numa visão extremista de transformação social que muitos americanos não apenas rejeitam como temem, mas essa agenda envolvendo uma transformação radical das instituições americanas subverteu e se apoderou do Partido Democrata. A agenda de Soros, de fato, se tornou a agenda de Obama. O bilionário filantropo. Nascido na Hungria em 1930 em uma família judaica apóstata, George Soros sobreviveu à Segunda Guerra Mundial trabalhando como assistente de um funcionário do governo fascista, cujo trabalho era confiscar a propriedade de judeus condenados à câmara de gás. Após a guerra, Soros mudou-se para a Inglaterra, onde frequentou a London School of Economics, e foi influenciado pelo globalismo e pela perspectiva de aperfeiçoar a humanidade por meio da engenharia social. Mas nessa fase de sua vida, suas ideias estavam subordinadas ao desejo de ganhar dinheiro. Depois de se formar em 1952, Soros se juntou a uma corretora de Londres, Singer & Friendly. 4 anos depois, ele se mudou para Nova York e conseguiu o emprego de gerente de portfólio em um banco de investimentos. Da Europa, ele trouxe consigo conceitos anti-burgueses e anti-americanos e mais tarde admitiu querer permanecer nos Estados Unidos apenas tempo suficiente para fazer sua fortuna. Mas os negócios eram bons demais e ele se naturalizou americano. Em 1973, Soros criou uma parceria privada chamada Soros Fund, renomeada de Quantum Fund em 1979. Seu valor cresceu para 381 milhões em 1980 e em mais de 1 bilhão em 1985. Como ele disse mais tarde, aspas, tenho conseguido isso, eu poderia então satisfazer minhas preocupações sociais. Os 3 milhões investidos nessas preocupações em 1987 cresceram para 300 milhões por ano em 1992. Durante esse período, Soros implantou uma série de fundações na Ásia Central e na Europa Oriental, onde projetos por ele financiados aceleraram a queda dos regimes comunistas e também, como ele próprio admitiu, criaram novas oportunidades para que ele ganhasse dinheiro com as indústrias estatais e suas propriedades disponíveis a quem pegasse. Em 1993, Soros estabeleceu o carro-chefe de sua rede de fundações, a Open Society Institute, em sede em Nova York, o qual apoiaria uma série de grupos americanos e bandeiras extremistas na década seguinte. Desde a legalização de drogas, passando pelo incentivo da abertura de fronteiras e indo até a criação de um judiciário de esquerda, que apesar de carregarem sua excentricidade característica, encontraram eco em um crescente segmento do Partido Democrata. A reforma do financiamento de campanha e a criação do Partido das Sombras. No início dos anos 90, Soros se aproximou de Bill e Hillary Clinton. Aspas, eu tenho agora um canal de acesso direto à administração Clinton. Gabou-se em 1995. Aspas, não há dúvida sobre isso. Na verdade, nós trabalhamos juntos como uma equipe. Uma área de estreita colaboração entre os Clintons e Soros foi a de serviços de saúde. Soros tinha em mente sua própria reforma, promovida pelo Open Society Institute, que ele considerava compatível com as iniciativas conhecidas por Hillary Care. Ele a chamou com a franqueza característica de o projeto da morte na América. Seu raciocínio era humanitário, incorporar hospícios e cuidados paliativos ao sistema de saúde americano, mas seu objetivo principal era mais pragmático: racionar assistência médica para pacientes terminais e gravemente enfermos para os quais a atenção médica resultava em baixo custo-benefício e que, portanto, era um fardo para o sistema. Esse foi o predecessor dos, aspas, painéis da morte do Obamacare, os quais receberam inúmeras críticas da direita política na década seguinte.
Ao longo de um período de 10 anos, o Open Society Institute despejou 45 milhões de dólares para o projeto da morte na América. Mas Soros estava menos preocupado com o fato de que sua iniciativa não foi recompensada imediatamente do que pela forma com que tais reformas socialmente progressistas foram derrotadas nos Estados Unidos devido a uma liberdade de expressão desregrada. A derrota do Hillary Care gerou nele uma epifania de como o sistema político deveria mudar para que as ideias progressistas triunfassem. A proposta dos Clinton de nacionalizar o sistema de saúde foi arruinada em grande parte por uma campanha publicitária na televisão com Harry e Louis, atores interpretando um típico casal americano expressando suas preocupações em uma série de anúncios televisivos sobre as implicações de uma estatização da medicina. A campanha custou 14 milhões, uma pequena quantia comparada ao que conseguiu arruinar a iniciativa mais importante da nova administração. A lição que Soros tirou da experiência foi que ele estava colocando a carroça na frente dos bois. Antes de injetar dinheiro em reformas, ele deveria se livrar do discurso político não regulamentado que sempre estaria no caminho dos tipos de soluções progressistas, isto é, socialistas, para os problemas sociais que ele considerava críticos para o futuro da América e do mundo. Havia uma solução em discussão: a reforma do financiamento de campanha. Esta pairava na política americana com urgência decrescente desde Watergate, mas ainda era, com o passar dos anos, uma reforma sem um eleitorado. Trabalhando com outros interessados nessa questão, Soros usaria a rede institucional que começava a construir para criar a ilusão de um movimento de massas para que os membros do Congresso sentissem que, em toda parte que olhassem, instituições acadêmicas, comunidade empresarial, grupos religiosos, havia um clamor pela reforma do financiamento de campanha. Nos anos subsequentes, Soros doaria 12,6 milhões de dólares para a causa da reforma do financiamento de campanha por meio da Open Society Institute e estimularia outras instituições filantrópicas interessadas, entre as quais a Pew Charitable Trust teve um papel crucial a acelerar seu compromisso com essa cruzada. O rolo compressor que ele ajudou a formar concederia grandes concessões a meios de comunicação como a National Public Radio, para dar publicidade positiva à causa, e a instituições como a Brennan Center da Universidade de Nova York para fazer a pesquisa jurídica, por mais inverídica que ela tenha se provado mais tarde, que tentaria justificar a regulamentação do discurso político. Tudo isso foi recompensado em 2002 com a Lei McCain-Feingold. Soros também financiou McCain, que propôs a moralização da política por meio da regulamentação das quantias e dos tipos de doações que os candidatos poderiam receber. A legislação proibia a contribuição indireta, contribuições individuais não regulamentadas, e permitia apenas a contribuição direta limitada, contribuições para comitês de ação política. Soros viu imediatamente que o principal efeito da nova lei seria duplo. Restringiria o uso do tipo de propaganda na TV que havia aniquilado o Hillary Care e, finalmente, limitaria a influência dos dois partidos, que dependiam de contribuições indiretas como sua fonte principal de financiamento. Isso daria a Soros a abertura para intervir com sua rede abastada e assumir o controle das campanhas políticas dos democratas. Isso seria feito canalizando dinheiro para a política por meio das pretensas Organizações 527. Assim nomeadas por causa da seção do Código do IRS que permite que elas se registrem na Comissão Eleitoral Federal. Soros poderia usar essas organizações para desempenhar as funções: propaganda política, operações de obtenção de votos, anteriormente sob o controle do Partido Democrata, que agora não tinha dinheiro para custeá-las.
A lei McCain-Feingold secou definitivamente a fonte do Partido Democrata e do Partido Republicano também, e permitiu a Soros se aproveitar da situação e criar um partido clandestino composto por 527 entidades financiadoras, organizações radicais de obtenção de votos como a ACOM e sindicatos do setor público para implementar a agenda política de Soros. A reação nacional aos acontecimentos de 11 de setembro de 2001 convenceu Soros de que ele precisava pôr seu plano em prática imediatamente. Ele viu os ataques terroristas como uma confirmação de que o que ele chamava de supremacia americana era o problema número 1 no mundo. Soros detestava o que percebia como a arrogância que o presidente demonstrava quando publicamente classificava os inimigos dos Estados Unidos como malignos. Quando o presidente expressava, sem cerimônias, sua fé no excepcionalismo americano. E quando ele se recusou a considerar a possibilidade de que os terroristas tivessem ressentimentos reais e que o imperialismo norte-americano fosse o principal responsável pelos ataques. Soros insistiu que a resposta adequada de longo prazo ao 11 de setembro seria a de os Estados Unidos lançarem uma guerra global contra a pobreza, enviando enormes quantidades de doações a regiões empobrecidas ao redor do mundo, onde o terrorismo florescia. O terrorismo, segundo Soros, era o resultado de uma crescente desigualdade entre ricos e pobres, tanto internamente quanto entre os países. Antes do 11 de setembro, Soros considerava a filantropia uma forma de mudar gradualmente os serviços de saúde, a condenação penal, as leis sobre drogas e outras questões sociais que considerava importantes. A direção em que ele queria conduzir os Estados Unidos estava clara nas agendas extremistas dos grupos que financiava há quase uma década por meio do seu Open Society Institute. Essas agendas poderiam, em essência, ser resumidas em 3 temas primordiais: a diminuição do poder americano, a submissão da soberania americana em favor de um governo mundial e a implementação de uma redistribuição social da riqueza, tanto dentro dos Estados Unidos quanto o mundo afora. Mas agora Soros decidiu que o mundo estava em perigo devido ao imperialismo americano e era essencial mudar o país em seus alicerces, da noite para o dia e não ao longo do tempo. Ele acreditava que as eleições de 2004 ofereceriam a melhor oportunidade para baixar a bola dos supremacistas americanos. Mas, para conseguir isso, seria necessário um aparato político nunca antes visto nos Estados Unidos. Uma rede que, além de adquirir uma influência profunda e duradoura, agiria de maneira tão dissimulada que os americanos mal saberiam o que estava acontecendo. A primeira eleição, 2004. Não houve anúncio oficial quando o Partido das Sombras foi lançado em 17 de julho de 2003 em El Mirador, a propriedade de George Soros em Southampton, Long Island. Mas esse foi o evento mais significativo da política americana em décadas. Nesta reunião de estrategistas políticos, doadores abastados, sindicalistas de esquerda e ativistas progressistas, Soros expôs seu plano para derrotar George Bush na eleição presidencial de 2004. Estavam presentes personalidades da gestão de Clinton, como a ex-secretária de Estado Madeleine Albright e o ex-chefe de gabinete da Casa Branca, John Podesta. Ao lado deles estavam ativistas progressistas como Ellen Malcolm, fundadora e presidente da Emily's List, Karl Pope, diretor executivo do Sierra Club, junto com grandes doadores como o herdeiro do Taco Bell, Rob McKay, o presidente da Real Networks, Rob Glasser, e o magnata da Progressive Insurance, Peter B. Lewis. Os agentes políticos que Soros havia contratado para assessorar a empreitada acreditavam que Bush poderia ser derrotado em 2004 se houvesse uma participação maciça de eleitores democratas nos estados decisivos. Soros prometeu os 10 milhões necessários para financiar uma organização que se chamaria America Coming Together, um grupo de militância de base projetado para coordenar a campanha maciça do Partido das Sombras.
A America Coming Together arrecadaria o dinheiro que permitiria o envio de dezenas de milhares de voluntários para bater em portas e fazer telemarketing eleitoral. Apostar no trabalho de sindicatos de esquerda, de ambientalistas e ativistas dos direitos abortivos em uma ofensiva política sem precedentes. Quando Soros assumiu seu compromisso, de acordo com reportagens que vazaram do encontro de Southampton, Peter Lewis investiu 10 milhões de dólares. Rob Glaser deu 2 milhões e Rob McKay colocou 1 milhão. Logo após esta reunião de cúpula, Soros também doou 3 milhões para o novo think tank de John Podesta, o Center for American Progress, que funcionaria como o Estado-Maior da rede de instituições que formariam o Partido das Sombras. E, finalmente, Soros convocou o desenvolvedor de software da Califórnia, Vis Boyd, para uma reunião em seu escritório em Nova York. Além de ter ganho uma fortuna no Vale do Silício, Boyd também foi o criador do site de extrema-esquerda MoveOn.org, que ele fundou durante o processo de impeachment de Clinton para fazer a nação seguir em frente para questões mais importantes, e desde então criou uma vaquinha online para candidatos democratas de esquerda. Soros ofereceu a Boyd um acordo. Ele e Peter Lewis iriam desembolsar 5 milhões de dólares para qualquer fundo que Boyd levantasse para expandir o alcance do MoveOn em 2004. Depois que todas essas negociações foram concluídas, Soros concordou em ser entrevistados pelo Washington Post. Aspas, os Estados Unidos, sob a administração de Bush, são um perigo para o mundo, declarou ele. Derrubar Bush é a prioridade máxima da minha vida e estou disposto a apostar meu dinheiro nessa ideia. Embora o investimento de Soros fosse expressivo, antes de mais nada foi um catalisador que inspirou outros doadores de esquerda a levar a nova rede a sério, como observou o jornalista Byron York. Aspas, depois que Soros assinou, as contribuições começaram a aparecer. A America Coming Together e a Marion Fund, organização destinada a combater a guerra midiática da televisão nas próximas eleições, arrecadou cerca de 200 milhões, depois que Soros se comprometeu com seus 20 milhões. Esse tipo de financiamento concentrado e ação intensa foi sem precedentes na política americana. No início de 2002, pouco menos de 6 meses após a reunião na propriedade de Soros, o Partido das Sombras tomou forma. Sua infraestrutura era composta por 7 organizações sem fins lucrativos, além da American Coming Together, da MoveOn.org e do Center for American Progress de Podesta. A rede incluía a America Votes, o Media Fund, o Joyce Victory Company 2004 e o Thunderhold Crump, ostensivamente independentes uma das outras. Essas organizações trabalhariam em sincronia para derrotar Bush e implantar uma agenda progressista no Partido Democrata. O Partido das Sombras era um pacote completo. O Center for American Progress, CAP, era um think tank para explorar as causas prioritárias, em especial o poder crescente dos conservadores, como percebido por Soros. O CAP imediatamente lançou o Media Matters como um site de ataque para difamar e desacreditar os membros da mídia conservadora, especialmente aqueles em programas de rádio e TV a cabo. A America Votes, referida por um de seus funcionários como uma coalizão monstruosa, foi projetada para coordenar as ações de todos os grupos de esquerda que faziam o trabalho de base para derrotar Bush. Da ACOM ao Planejamento de Ação para a Paternidade e do Sierra Club, à Federação Americana de Professores e à União Internacional de Servidores. Ela administraria a guerra terrestre contra Bush, ajustando as particularidades até o nível dos distritos. A Joint Victory Company 2004, formada pelo antigo agente de Clinton, Harold Hicks Jr., era a arrecadadora de fundos para o Partido das Sombras. Chegaria a canalizar mais de 57 milhões para a rede do Partido das Sombras.
19,4 milhões para o American Coming Together, que focava em táticas de alta pressão para registrar eleitores e levá-los às urnas, e outros 38,4 milhões para o Media Fund, também criado por X, que supervisionava a ofensiva de anúncios televisivos contra Bush nos estados decisivos. Consequentemente, a Media Fund iria gastar mais do que o Comitê Nacional Democrata e moldar a mensagem política da campanha presidencial de Gary Edwards. O Thunderhold Group era o núcleo duro do Partido das Sombras e seu quartel-general não oficial, coordenando estratégias para o Media Fund, a American Coming Together, o Naral Pro-Choice America, a National Education Association, o People for American Way, entre outras associações, por meio de planejamento estratégico, boca de urna e dossiês da oposição. Além de seus 7 membros fundadores, o Partido das Sombras também abrigou em sua penumbra pelo menos 30 grupos ativistas de esquerda bem consolidados e sindicatos de trabalhadores que participavam do voto americano de coalizão. Entre os mais conhecidos deste estavam o ACON, o AFL-CIO, a Federação Americana de Professores, o então governador da Associação do Novo México. O democrata Bill Richardson observou que esses grupos eram cruciais para o esforço anti-Bush. Por causa da lei de reforma do financiamento de campanha incorporada no McCain-Feingold, Richardson observou que as organizações do Partido das Sombras havia se tornado o substituto do Partido Democrata Nacional. E nenhum outro doador investiu mais nessas organizações ou em derrotar o presidente Bush do que Soros, que contribuiu com 27 milhões de seus fundos pessoais durante o ciclo eleitoral de 2004. A reforma do financiamento de campanha levou à maior infusão de dinheiro na política da história americana, e o dinheiro foi gerenciado por Soros. Em novembro de 2004, o Partido das Sombras chegou a ficar poucos milhares de votos em Ohio, aquém de obter uma vitória nas eleições nacionais. Mas, mesmo na derrota, sua alteração do panorama político americano foi profunda. Ao pressionar pela reforma do financiamento de campanha, Soros cortou o fornecimento de contribuição indireta dos democratas. Ao formar o Partido das Sombras, ele forneceu aos democratas uma fonte alternativa de financiamento, uma que ele e as instituições que criou controlavam. Ele estava em condições de definir a agenda do partido e também de expurgar a pequena minoria de remanescentes moderados que sobreviveram ao golpe de 1972 de McGovern e planejar a próxima eleição para determinar o futuro americano. Segundo Holt, a Aliança Democrata. Enquanto Soros se perguntava qual deveria ser seu próximo passo depois da reeleição de Bush, a resposta veio, um tanto inesperadamente, do agente político democrata Rob Stein, que desempenharia um papel central no Colorado Miracle, um dos maiores triunfos do Partido das Sombras e um exemplo para seu plano nacional. Nos 2 anos anteriores, Stein trabalhava em um universo paralelo ao que Soros havia criado para a eleição de 2004. Lamentando sentir-se como se estivesse em um país de partido único, depois que os republicanos conseguiram 8 assentos na Câmara e 2 assentos no Senado nas eleições de 2002. Stein estudou o movimento conservador para determinar o porquê de estarem vencendo a batalha política. Depois de um ano de análise, ele concluiu que algumas influentes fundações de famílias abastadas à direita, especialmente Scaife, Bradley, Olin e Kurtz, criaram think tanks como Heritage Foundation e American Enterprise Institute e subsidiaram o trabalho de certos intelectuais como Charles Murray, cujos escritos haviam desencadeado o movimento para acabar com o assistencialismo social. E conseguiram moldar o debate público de uma forma que era desproporcional ao seu investimento relativamente modesto e descoordenado.
Stein mostrou sua análise em uma apresentação detalhada em PowerPoint intitulada A Matriz de Dinheiro da Máquina de Mensagens Conservadora, que mapeou em detalhes minuciosos, embora exagerados, as estratégias de redes e as fontes de financiamento do movimento conservador. Ele mostrou essa apresentação, sobretudo em reuniões privadas, para líderes políticos, ativistas e possíveis doadores de esquerda. Ele esperava inspirá-los a se reunirem à sua cruzada para construir uma nova organização que atuasse como uma central de agariação de fundos dedicada a compensar os esforços de financiadores conservadores e injetar nova vida no movimento progressista. Stein acertou em cheio quando mostrou sua apresentação para Soros no início de 2005. Depois de ver a apresentação e conversar com Stein, o bilionário preparou outra reunião de cúpula em abril. O local foi em Phoenix, Arizona, mas tirando esse detalhe, lembrava a reunião de elite 1 ano e meio antes, na propriedade de Soros em Southampton. Desta vez, Soros reuniu 70 ativistas ricos, escolhidos a dedo e com uma visão de mundo idêntica à sua, que concordaram que a política conservadora representa uma ameaça fundamental ao modo de vida americano e estavam prontos para fazer algo a respeito. Assim nasceu a Democracy Alliance, DA. Esta seria a mais exclusiva de todas as instituições do Partido das Sombras. Os parceiros da aliança, recrutados apenas por convite, pagariam uma taxa inicial de 25 milhões e, posteriormente, 30 milhões em contribuições anuais. Eles também foram obrigados a doar pelo menos 200 milhões por ano para grupos endossados pela aliança. Os doadores deveriam despejar essas doações obrigatórias em uma ou mais de 4 categorias do DA, das quais Robinstein se referia como ideias mídia. Treinamento de liderança e engajamento cívico. O dinheiro deveria então ser distribuído para grupos de esquerda aprovados em cada uma dessas categorias. Quase patologicamente reservada a respeito de seus membros, acredita-se que a Democracy Alliance consiste em pelo menos 100 parceiros doadores. O Capital Research Center conseguiu compilar os nomes de alguns dos atuais e ex-parceiros mais importantes da DA, a maioria com laços com Soros, que se estendem além da participação da Democracy Alliance. Entre eles estão Peter Lewis, Rob Glazer e Rob McKay, os primeiros financiadores da American Coming Together. Tim Gurr, um grande financiador de grupos de direitos dos homossexuais como o Gay, Lesbian e Stranger Network, também financiada por Soros, o produtor de televisão Norman Lear, fundador da People for American Way, o fundador e CEO da Tides Foundation, Drummond Pike. Nenhuma doação foi prometida no encontro da Democracy Alliance em abril de 2005 em Phoenix, mas em uma reunião de Atlanta 3 meses depois, os parceiros da DA prometeram 39 milhões de dólares. Cerca de 1/3 da quantia vieram de George Soros e Peter Lewis. Como a DA se absteve em grande parte de fornecer informações sobre sua arrecadação ou doação, apenas uma pequena porcentagem de seus beneficiários é conhecida do público. Assim, é impossível determinar com precisão quanto dinheiro a DA desembolsou desde a sua fundação. A maioria das estimativas, no entanto, coloca a quantia em mais de 100 milhões. O parceiro Simon Rosenberg, fundador da New Democracy Network, afirmou em agosto de 2008 que a DA já havia arrecadado centenas de milhões de dólares para organizações progressistas. Os beneficiários incluem organizações como a Corn e Air America, um esforço coordenado ao fracasso de criar uma versão de esquerda de talk rádio, junto com organizações do Partido das Sombras, como o Center for American Progress, America Votes e Media Matters. Nos 3 anos seguintes à fundação, a Democracy Alliance implantaria filiais em muitos outros estados, mas sua aposta mais bem-sucedida foi no Colorado,
onde a Colorado Democracy Alliance financiou empreendimentos tão variados quanto think tanks de esquerda, grupos de fiscalização da mídia, grupos de ética que deram origem ao tal litígio de interesse público, grupos de mobilização de eleitores, meios de comunicação que atacam conservadores e centros de treinamento de liderança progressista. O resultado foi o Colorado Miracle, que alcançou o equivalente político de uma operação de mudança de sexo ao transformar um estado tipicamente republicano em democrata. Radicalizando a América, um partido e um estado por vez. Apenas 2 meses após o Partido Democrata ter conquistado o controle de ambas as casas do Congresso nas eleições de novembro de 2006, George Soros e o então presidente da Service Employees International Union, Andrew Stur, criaram o Work for Us, um PAC, Comitê de Ação Política pró-democrata. Este grupo não parece favorável aos democratas moderados. Em vez disso, visa eleger legisladores que apoiam uma agenda política progressista. Código para a esquerda política. A Work for Us publica os nomes do que chama de maiores traidores entre os progressistas democratas que fracassam em apoiar as prioridades esquerdistas como a Lei de Salário Digno, um programa socialista para elevar o salário mínimo a níveis potencialmente ilimitados, a proliferação de sindicatos trabalhistas do setor público e um sistema único de saúde que aumentaria o controle governamental sobre a saúde de todos os americanos. Mirando os democratas do Congresso, cujos registros de votação são mais conservadores que seus distritos, a WFU adverte que nenhum voto ruim será ignorado ou impune. Em um esforço para promover a redistribuição de renda em grande escala por meio de aumentos de impostos para os que ganham mais, a WFU defende políticas que reduziriam o abismo econômico entre ricos e pobres. O diretor executivo do grupo é Steven Rosenthal, um veterano ativista democrata com vínculos profundos com o governador Clinton e cofundador da American Coming Together de Soros. Segundo Rosenthal, a WFU incentivará os democratas a agirem como democratas, e se não o fizerem, é melhor que saiam do caminho. Para o Partido das Sombras, o que aconteceu no Colorado foi como um experimento de laboratório, fornecendo um modelo para que ardis semelhantes fossem replicados em outros estados decisivos que experimentaram mudanças demográficas e revoluções culturais parecidas. Já em agosto de 2005, quando a Democracy Alliance estava apenas engatinhando, o Open Society Institute de Soros elaborou um projeto chamado Rede Legislativa de Ação Progressiva, ou PLAN, cujo objetivo era fornecer aos parlamentares estaduais um modelo de lei pré-escrito que refletisse a agenda esquerdista. Um ano depois, 3 membros da Democracy Alliance deram o próximo passo na tentativa do Partido das Sombras de tomar as rédeas do poder em nível nacional, lançando uma nova iniciativa da maior importância, chamada Secretaria de Projetos para o Estado, que foi criada como uma organização 527, independente, dedicada a ajudar os democratas a vencer as eleições para secretário de Estado em estados decisivos, cruciais, onde a margem de vitória nas eleições presidenciais em 2004 foi de 120 mil votos ou menos. Por que o foco no secretário de Estado, tradicionalmente considerado um dos trabalhos menos importantes no governo do Estado? Porque quem preenche esta posição serve como diretor executivo eleitoral que certifica não apenas candidatos, como também os resultados da eleição em seu estado. O detentor deste cargo, então, pode potencialmente desempenhar um papel decisivo na determinação do vencedor de uma eleição apertada. A ideia da Secretaria de Projetos para o Estado surgiu logo após a eleição de 2004, quando o Partido das Sombras culpou o então secretário de Estado de Ohio, Kennedy Blackwell, um republicano, pela derrota de John Kerry. Blackwell havia decidido que Ohio, que proporcionou a vitória eleitoral de George Bush por uma margem de votos relativamente pequena de 118
2.599 votos, não contaria as cédulas provisórias, mesmo aquelas submetidas por eleitores devidamente registrados, se tivessem sido apresentadas no recinto errado. Embora a Corte de Apelações para o Sexto Circuito tenha apoiado a decisão de Blackwell no final, os membros fundadores da Secretaria de Projetos para os Estados receberam a decisão com a mesma amargura que sentiam pela recontagem da Flórida em que o vice-presidente Al Gore perdeu para George Bush nas eleições de 2000, e que foi apurada pela Secretaria de Estado republicana Katherine Harris. Resumindo suas ações, a analista política Mitchell Vadum escreveu que tanto os líderes e militantes da Secretaria de Projetos para o Estado também acreditam piamente que as secretarias de Estado de direita ajudaram o Partido Republicano a roubar as eleições presidenciais na Flórida em 2000 e em Ohio em 2004. Para estabelecer uma proteção eleitoral contra resultados semelhantes em disputas eleitorais subsequentes, a Secretaria de Projetos de Estado concentrou seus esforços de financiamento em 2006 nas eleições para secretário de Estado em 7 estados decisivos: Ohio, Minnesota, Nevada, Novo México, Iowa, Colorado e Michigan. O USA Today viu o resultado, mesmo que não tenha compreendido o maquinário sombrio que havia produzido. A batalha política pelo controle do governo federal abriu uma nova frente, os escritórios estaduais obscuros mais vitais que determinam quem vota e como esses votos são contados. Devido à natureza relativamente banal da maioria das funções do secretário de Estado, os candidatos a esse cargo tendem a atrair menos e menores doações do que a maioria das campanhas estaduais. Consequentemente, mesmo uma modesta injeção de dinheiro de apenas um punhado de doadores experientes e comprometidos podem pender a balança. Em 2006, a SOASP arrecadou um total de 500 milhões para os candidatos a secretário de Estado que apoiou, uma pequena quantia pelos padrões tradicionais de arrecadação eleitoral, mas uma quantia significativa em comparação com as somas que os candidatos em média arrecadaram no passado. Os democratas saíram vitoriosos em 5 dessas 7 disputas escolhidas, fracassando apenas em Michigan e Colorado, onde ganharam 2 anos depois como parte do Colorado Miracle. O Político.com viu o significado da Secretaria de Projetos para o Estado quando o descreveu como um firewall administrativo, projetado na expectativa de uma eleição presidencial com tira-teima, para proteger os interesses eleitorais dos democratas nos reticências mais importantes estados decisivos. Uma beneficiária do financiamento do projeto secretário de Estado em 2006 foi a democrata Jennifer Brunner, de Ohio, que derrotou o desafeto do Partido das Sombras, o republicano Ken Blackwell. Brunner fez sua influência ser sentida de várias maneiras durante a corrida eleitoral de 2008. Ela decidiu, por exemplo, que os residentes de Ohio deveriam, durante o período designado de votação antecipada, que se estenderia no final de setembro ao início de outubro, ser permitidos a se registrarem e votarem no mesmo dia. Brunner também procurou efetivamente invalidar muitos dos cerca de 1 milhão de solicitações de voto antecipado por correio que a campanha do candidato presidencial republicano John McCain emitiu. Cada uma dessas solicitações foi impressa com um campo de seleção ao lado de uma declaração afirmando que o voto era um eleitor registrado. Em um esforço destinado a suprir os votos à distância de eleitores republicanos, Brunner afirmou que, se um remetente não preenchesse os campos, mesmo que tenha assinado o formulário, o pedido poderia ser rejeitado. A Suprema Corte de Ohio subsequentemente revogou a diretiva de Brunner, alegando que ela não servia a nenhum propósito vital ou interesse público. Outro beneficiário crucial no apoio da Secretaria de Projetos para o Estado em 2006 foi o democrata Mark Hitch, que derrotou um republicano eleito por 2 mandatos em Minnesota.
Heath reconheceu sua dívida com o SOSP quando disse: "Quero agradecer à Secretaria de Projetos para o Estado e seus milhares de doadores de base por ajudar a alavancar minha campanha para o topo." Um ex-coordenador de campo com vínculos profundos com a ACOM e com o extinto New Party, Richard, como Jennifer Brunner, teve um papel fundamental em 2008. Quando o senador republicano Norm Colerman terminou com 725 votos à frente do rival democrata Al Franken, a pequena margem de vitória desencadeou uma recontagem automática. Com Heath no comando, a liderança de Coleman gradualmente diminuiu nas semanas seguintes como resultado do que o jornalista Mitchell Vadum descreve como uma longa série de irregularidades terríveis, que invariavelmente beneficiaram Franken. Por exemplo, durante o processo de recontagem, várias cédulas foram subitamente descobertas no carro de um juiz eleitoral. Um condado de Minnesota igualmente descobriu 100 novos votos para Franken e alegou que um erro administrativo era responsável pelo fato de que eles não haviam sido contados anteriormente. Outro município registrou 177 votos a mais do que havia registrado no dia da eleição. No entanto, outro condado relatou 133 votos a mais do que as suas máquinas de votação originalmente haviam tabulado. Quase toda vez que novas cédulas se materializavam, ou as contas eram atualizadas ou corrigidas, Franken era beneficiado, escreve Vadum. Além disso, pelo menos 393 criminosos condenados votaram ilegalmente em 2 condados de Minnesota. Quando a recontagem e uma constatação judicial de Coleman terminou em abril de 2009, Franken tinha uma liderança de 312 votos e, em junho, foi declarado oficialmente o vencedor. Soros e Obama. Com organizações como a Democracy Aliança e inovações eleitorais como a Secretaria de Projetos para o Estado em andamento, o Partido das Sombras abordou a eleição presidencial de 2008 como uma organização focada e integrada, nunca antes vista nos anais da política americana. Ele foi capaz de usar a internet para colocar as pessoas na rua. Haviam think tanks, organizações de mídia e vários órgãos de captação de recursos construídos para funcionar sem problemas na nova realidade criada pela reforma do financiamento de campanha. Tinha o programa de registro eleitoral mais sofisticado e, para o outro lado, supressão de votos já visto. Era esperado por todos que Soros usaria o sistema sofisticado que ele criara para tomar o poder nos bastidores da candidatura de Hillary Clinton. Os dois tiveram um relacionamento de cerca de 15 anos, afinal, envolvendo uma visão em comum sobre a importância da socialização da medicina como forma de expandir o poder do governo e regular a vida social. Hillary começou as primárias, inclusive, como a favorita consensual na luta pela indicação do Partido Democrata. Mas, em dezembro de 2006, Soros convocou Barack Obama, eleito para o Senado dos Estados Unidos apenas 2 anos antes, para uma reunião em seu escritório em Nova York. Apenas algumas semanas depois, em 16 de janeiro de 2007, quando Obama anunciou que formaria um comitê presidencial experimental, Soros imediatamente enviou ao senador uma contribuição de 2,1 milhões, a quantia máxima permitida pelas novas leis de financiamento de campanha que ele tanto havia se empenhado em criar. Logo depois disso, Soros anunciou que apoiaria Obama e não Clinton para a indicação presidencial do Partido Democrata. Alguns membros do establishment ficaram surpresos pela atitude de Soros com uma velha amiga, mas a escolha de Soros sempre foi ideológica, nunca pessoal. Obama não só compartilhava todos os valores de Soros, incluindo seu antagonismo com a guerra do Iraque, mas também ganhou proeminência no universo de organizações de redes de esquerda que o Partido das Sombras havia criado. Comparado a Hillary Clinton,
ele era a melhor escolha, um político que falava a língua de Soros e podia contar com a promoção das pautas extremistas que lhe eram tão queridas. A campanha de Obama foi logo montada, financiada e promovida pelo pessoal das forças que Soros havia inserido na infantaria do Partido das Sombras, os sindicatos de funcionários públicos de esquerda, os bilionários progressistas e os radicais da Arcon. Algumas das pessoas que venderam Obama à América se mudaram para o mundo provinciano do ativismo de esquerda e de organização de base, surgindo de organizações como a Midwest Academy, um importante centro de treinamento de militares fundado pelos fanáticos veteranos dos anos 60. Eder e Paul Booth, ex-membros do Estudantes para uma Social-Democracia, que continuaram a lutar nas ruas quando seus companheiros Billy Ayer e sua esposa Bernardine Dohr entraram na clandestinidade para lançar a campanha de terror Widerman. Os Booth escolheram uma forma mais gradual de revolução, cujas diretrizes foram estabelecidas nas teorias extremistas de Saul Alinsky. A Midway Academy, beneficiária de uma bolsa da Open Society Student de Soros, foi uma das organizações em que Obama participou quando voltou para casa depois de se formar na Harvard Law. O futuro presidente também percorreu algumas das organizações mais conhecidas, abrigadas sob o guarda-chuva político do Partido das Sombras. A mais famosa, para se tornar a mais notória no primeiro ano da presidência de Obama, foi a ACON, apoiada durante anos pela Open Society de Soros e outros grupos do Partido das Sombras. Sua agenda, nas palavras de um crítico, era redistributivismo anticapitalista, e um dos primeiros empregos de Obama foi fazer o registro de eleitores para o Projeto Voter, uma afiliada da ACON. Na época, o presidente da CIU, Andrew Stern, o Center for American Progress de John Podesta e outras figuras importantes da rede de Soros sentavam-se no conselho consultivo da ACON. De sua parte, Obama, astutamente ascendendo aos píncaros do universo político da esquerda de Chicago, era o advogado dos principais casos de legislação eleitoral da ACON, antes de ingressar no Legislativo de Illinois. Em 1955, atuando como advogado da ACON, Obama moveu uma ação para garantir a implementação de uma lei de autodefesa em Illinois. Quando a ACON oficialmente apoiou a candidatura presidencial de Obama em fevereiro de 2008, a campanha do candidato deu a um dos grupos da ACON $800 mil para financiar uma campanha de registro de eleitores em nome do Senado. Em outubro, a ACON estaria sob investigação por fraude de registro eleitoral em 13 estados. Na campanha de 2008, seguindo a estratégia do Partido das Sombras para explorar o poder das instituições dentro de sua rede, a campanha presidencial de Obama forneceu ao Project Voter uma lista de doadores que já haviam dado à campanha a quantia máxima permitida por lei. Por sua vez, os representantes do Project Voter contataram os doadores e pediram-lhes que dessem contribuições para o Project Voter, que poderiam então usar para apoiar a candidatura de Obama, enquanto cumprem tecnicamente os limites da lei eleitoral sobre doações de campanha. Nesse mesmo ano, a Open Society Institute deu ao Project Voter $400 milhões. Outro impulso para Obama veio da Movement. Essa poderosa organização afiliada a Soros despachou aproximadamente 1 milhão de voluntários para trabalhar na campanha de Obama em todo o país. 600 mil em estados decisivos e 400 mil nos estados restantes. Além disso, a Movement registrou mais de 500 mil de jovens apoiadores de Obama para votar nos estados decisivos, acrescentando 1 milhão de jovens às suas listas de filiados durante o verão de 2008. Ao todo, a Movement e seus membros contribuíram com mais de 58 milhões diretamente para a campanha de Obama, ao mesmo tempo em que arrecadava e gastava pelo menos mais 30 milhões em medidas eleitorais independentes em nome de outros democratas dos Estados Unidos. O Partido das Sombras na Casa Branca.
O Partido das Sombras conseguiu realizar o sonho de Soros de colocar seu homem na Casa Branca. Com a posse de Obama, membros da coalizão de Soros começaram a assumir cargos de alto escalão na nova administração. Um que logo atraiu atenção indesejada foi um autoproclamado comunista chamado Van Jones, que passou 6 meses como o czar dos ecoempregos do novo presidente em 2009. Antes de as revelações sobre seu histórico o obrigarem a renunciar e retomar a sua posição como membro do Center for American Progress de John Podesta. Antes de se juntar a Obama, Jones chefiava o Ella Baker Center, que recebeu mais de 1 milhão do Open Society Institute para defender que o sistema de justiça criminal norte-americano era racista e promover alternativas à violência e ao encarceramento. Ao longo dos anos, Jones foi membro do conselho de várias organizações sem fins lucrativos financiadas pelo Partido das Sombras, incluindo o grupo ambientalista de extrema esquerda Apollo Alliance, que foi lançado pela Iris Foundation, ligada a Soros, e pelo Center for American Progress de Podesta. Jones entendeu o recado do Partido das Sombras, pois muitas vezes incitou seus colegas de esquerda a renunciar à satisfação barata da posse de comunistas radical pela satisfação profunda de fins extremistas. Uma figura-chave do Partido das Sombras que entrava na Casa Branca de Obama pela porta da frente era o onipresente Andrew Stern, um veterano da nova esquerda que comandava a CIU, a segunda maior organização trabalhista dos Estados Unidos. Treinando as táticas de ativismo radical na Midway Academy, Stern havia trabalhado com Soros para formar a America Votes, para comandar a guerra eleitoral pelo ingresso de Kerry Edwards em 2004. Em 2008, o CU de Stern contribuiu com 60 milhões para ajudar a eleger Barack Obama para a Casa Branca. Empregando 100 mil voluntários durante a campanha, em 30 de outubro de 2009, pouco mais de 8 meses após a posse de Obama, o chefe do sindicato havia visitado a Casa Branca 22 vezes, mais do que qualquer outro indivíduo. Quase em todos os lugares em que se olhava para a nova administração, os membros do círculo interno de Soros proliferaram. O principal estrategista e conselheiro presidencial David Axelrod, que mais do que qualquer um era responsável pelas eleições de Obama, primeiro ao Senado e depois à presidência, recebeu mais de $200 mil para sua consultoria política durante as eleições de 2004 pelo Marianne Ford, do Partido das Sombras. Carol Browner, nomeada por Obama como sua czar do meio ambiente, era membro do conselho do Alliance for Climate Protection, do Center for American Progress e do Legal for Conservation Forests, todos financiados por Soros. Anna Burger, do CIU, chamada de a mulher mais poderosa do movimento trabalhista pela revista Fortune e vice-presidente da Democracy Aliança, foi nomeada para o Conselho Consultivo para Recuperação Econômica de Obama. Kevin Jennings, que estabeleceu a Rede de Educação para Gays e Lésbica, uma organização da área de Boston financiada pela Open Society Institute, foi nomeada de czar da educação. Com membros do Partido das Sombras desempenhando papéis centrais, a Casa Branca de Obama começou a implementar uma agenda ideológica logo após a posse, que envolveu muitas das pautas com a cara de George Soros. Poucos dias após a eleição de Obama, Soros declarou: "Acho que precisamos de um grande pacote de subsídios que forneça fundos para os governos estaduais e municipais manterem seus orçamentos, porque eles não têm a permissão da Constituição para incorrer em déficit. Para um programa como esse ser bem-sucedido, o governo federal precisaria fornecer centenas de milhões de dólares. Além disso, outro programa de infraestrutura se faz necessário. No total, o custo seria de 300 a 600 bilhões de dólares. Logo depois, como um dos primeiros atos de sua presidência, Obama pressionou o Congresso a aprovar uma monumental lei de estímulo econômico de 787 bilhões, com um texto de 1.071 páginas que poucos legisladores ou nenhum leram antes de votar.
foi baseado no preceito da extrema-esquerda de usar a crise social para criar mudanças radicais que os grupos alinskianos do passado de Obama transformaram em um teorema e que o chefe de gabinete, Rahm Emanuel, transformou em um aforismo. Você nunca quer que uma crise grave seja desperdiçada. Foi, antes de tudo, uma recompensa para os principais elementos do Partido das Sombras, em particular os sindicatos do setor público, para permitir que permanecessem fortes para futuras eleições durante a crise financeira. Também estava lotado com projetos orçamentários que os democratas seriam incapazes de financiar por anos a fio. O estímulo foi uma tentativa inicial de transformar radicalmente o capitalismo americano, canalizando a ira popular em Wall Street para apoiar uma visão expansionista do estado de bem-estar baseada na justiça social, código da esquerda para uma redistribuição socialista da riqueza. Obama enfatizou que era urgente aprovar a lei de estímulo o mais rápido possível, mesmo sem deliberação integral, a fim de impedir qualquer dano à economia dos Estados Unidos, por causa da atmosfera quase histérica que cercava a volátil economia. Passou despercebido que o projeto de lei também revogou numerosos elementos essenciais do programa de lei Bill for Reform de 1996, ao qual George Soros se opôs tão fortemente. De acordo com um relatório da Heritage Foundation, 32% do novo pacote de estímulo, ou uma média de 6 milhões em uma nova avaliação de gastos assistenciais para cada pessoa pobre dos Estados Unidos, foi destinado a programas de assistência social. Tais níveis sem precedentes de gastos não incomodaram a Soros, que o justificou com a desacreditada doutrina keynesiana. Em tempos de recessão, é altamente desejável administrar um déficit orçamentário. Meio ambiente e energia. Cap and Trade, a proposta econômica de Obama para reduzir o consumo de combustíveis fósseis dos americanos, foi uma estratégia que havia sido discutida e aperfeiçoada nas organizações sem fins lucrativos associadas ao Partido das Sombras. Sob os regulamentos de Cap and Trade, as empresas estariam sujeitas a impostos ou taxas se excedessem o limite imposto pelo governo para as emissões de CO2. Alguns economistas previram que tal legislação, se promulgada, imporia custos colossais aos negócios. Custos que seriam repassados aos consumidores, que por sua vez pagariam de centenas a milhares de dólares extras a cada ano em custos de energia. Mas para Soros, o dinheiro dos contribuintes seria um bem gasto em tal política. Lidar com o aquecimento global exigirá muito investimento, enfatizou ele, e assim será doloroso, mas pelo menos permitirá à humanidade sobreviver e não cozinhar. Quando perguntado em 2008 se ele estava propondo políticas energéticas que criariam um novo paradigma para o modelo econômico do país e no mundo, Soros respondeu sim. Durante sua campanha presidencial de 2008, Obama teve um momento comparável de fraqueza. Em meu plano de um sistema de cap and trade, as taxas de eletricidade necessariamente subiriam vertiginosamente, mesmo independentemente do que eu diga sobre se o carvão é bom ou ruim, porque eu estou limitando gases de efeito estufa, usinas de carvão, você sabe, gás natural, por aí vai. Quaisquer que fossem as plantas, qualquer que fosse a indústria, elas teriam que melhorar suas atividades. O principal motivo subjacente às políticas de comércio de capital apoiadas por Obama e Soros foi articulado pelo czar de regulamentação de Obama, Cass Sunstein, professor de direito esquerdista e defensor de longa data da justiça distributiva. Segundo ele, os Estados Unidos transfeririam grande parte de sua riqueza para nações mais pobres como compensação pelo suposto dano que as transgressões ambientais dos Estados Unidos causaram nesses países. Em uma linguagem que ecoa os próprios pronunciamentos de Soros, Sunstein especula que a redistribuição desejável por ser realizada de maneira muito mais eficaz por meio de políticas climáticas do que por meio de assistência estrangeira direta. Assistência médica.
A assistência médica socialista continuou a ocupar lugar de destaque na agenda de Soros nos anos seguintes à derrota de Hillary Clinton e a incapacidade de seu projeto ONDIF ganhar força. Os serviços de saúde também estavam no topo da agenda de Obama, tão no topo que ele se concentrou nisso em vez de economia e recessão. De uma forma que intrigou os observadores políticos que não conseguiram avaliar a natureza ideológica do novo governo. Durante o debate político sobre Obamacare em 2009 e 2010, uma das mais influentes coalizões pró-reforma apoiando o presidente foi a HCAN, criada por Soros, uma vasta rede de organizações que apoiam um modelo no qual o governo federal estaria encarregado de financiar e administrar todo o sistema de saúde dos Estados Unidos. A estratégia do HCAN tornou-se a estratégia do governo Obama. Tentar implementar tal sistema que acabaria por culminar no controle do governo como o único ordenante, gradualmente, em outras palavras, um sistema socialista completo. O caminho para essa solução seria pavimentado por uma opção pública, uma agência de seguros do governo para competir com as seguradoras existentes, de modo que os americanos deixariam de estar à mercê da indústria de planos de saúde privados. Como tal agência não precisaria lucrar para permanecer no mercado e porque poderia taxar e regular seus concorrentes privados da maneira que quisesse. Essa opção pública inevitavelmente forçaria as seguradoras privadas a sair da indústria e deixaria o governo como a única alternativa. Foi uma implementação perfeita da estratégia gradualista do mentor de extrema esquerda de Obama, Saul Alinsky, que aconselhava uma espécie de abordagem do estilo homeopático, que culpava a intenção da esquerda radical, ao mesmo tempo em que avançava ao máximo as políticas viáveis na ocasião. A opção pública foi retirada de regulamentação final porque colocava em risco a aprovação de projetos do Senado dos Estados Unidos, mas permaneceu como o que os estrategistas do Obamacare chamaram de próximo passo futuro, na federalização dos serviços de saúde. Em agosto de 2009, com o Obamacare criado uma resistência popular generalizada, Soros deu outros 5 milhões para o HCAN promover a campanha do governo e ajudar a aprovar a regulamentação cada vez mais impopular. Punindo Israel. Se Obamacare é a regulamentação doméstica que é a cara de George Soros, a crescente linha dura do governo em relação a Israel é o avanço da política externa que mais reflete a visão do mundo de Soros além de Washington. As próprias atitudes ambivalentes de Soros em relação a ter sido um judeu à beira do Holocausto quando ele era criança, logo se transformaram numa hostilidade total do Estado judeu. Assim como ele entendeu que as políticas americanas haviam provocado a Jihad anti-americana e os ataques de 11 de setembro. Ele via Israel como a principal fonte de antissemitismo. Ele se referiu ao conflito de Israel com os palestinos como um caso das vítimas que estão se tornando agressores. Ignorando o apelo terrorista do Hamas para matar os judeus e varrer Israel da face da terra, Soros argumentou que a chave para uma paz do Oriente Médio é trazer o Hamas para o processo de paz. As opiniões de Soros sobre o Oriente Médio ecoam em um grupo de ativismo do Oriente Médio que ele idealizou e financiou em 2008, chamado J Street. Como outros grupos de Soros, a J Street pretende combater o que ele considera uma organização conservadora maligna, neste caso o Comitê de Assuntos Públicos dos Estados Unidos, AIPAC, no qual cerca de 80% dos membros são democratas, mas não o tipo de democrata que Soros prefere.
A J Street pediu uma nova diretriz para a política americana do Oriente Médio e advertiu Israel a ser pouco combativo contra o Hamas, alegando que este tem sido o governo, a lei e a ordem, e o provedor de serviços em Gaza, desde que ganhou as eleições em janeiro de 2006 e especialmente desde junho de 2007, quando obteve o controle total. O Hamas também lançou mais de 8.000 ataques de foguetes não provocados em cidades israelenses e pátios de escola no mesmo período de tempo. De acordo com o J Street, o conflito no Oriente Médio é perpetuado principalmente por Israel. Os assentamentos de Israel nos territórios ocupados foram, por mais de 40 anos, um obstáculo para a paz. Esses posicionamentos marcam uma ruptura de 60 anos de política americana em relação a Israel e são amplamente indistinguíveis dos da Casa Branca de Obama. Obama sinalizou sua conformidade com as agendas da J Street quando enviou seu então conselheiro de Segurança Nacional, James Jones, para proferir o discurso principal da Conferência Anual da organização em outubro de 2009. Sabendo que seus comentários sobre Israel o tornaram controverso na comunidade judaica, Soros inicialmente tentou esconder do público seu apoio à J Street por temer que isso pudesse alienar outros possíveis patrocinadores da organização. Mas em setembro de 2010, o The Washington Times penetrou o véu, revelando que entre 2008 e 2010, Soros e seus dois filhos, Jonatas e Andrea, doaram 750 mil para o J Street e que o conselho consultivo da organização inclui um número de pessoas muito próximas a ele. Quando as manifestações do Cairo eclodiram em fevereiro de 2011 e Obama vacilou quando Mubarak tentou se manter no poder, Soros prontificou-se a dar ao presidente um sinal para minar o desagradável aliado da América por 40 anos e abrir a porta à Irmandade Muçulmana, um culto jihadista que gerou 12 organizações terroristas, incluindo a Al-Qaeda e o Hamas. Em um editorial do Washington Post escrito durante os estágios iniciais dos projetos, Soros escreveu: "O presidente Obama e os Estados Unidos como país têm muito a ganhar ao se intrometer. Reticências. Abriria o caminho para o progresso pacífico na região. A cooperação da Irmandade Muçulmana com Mohammed e al-Baradei, o prêmio Nobel que busca concorrer à presidência, é um sinal esperançoso de que pretende desempenhar um papel construtivo em um sistema político democrático. Reticências. O principal obstáculo é Israel. Reticências, felizmente. Obama não está em dívida com a direita religiosa, que realizou uma autêntica vendetta contra ele. E o American Israel Public Affairs não é mais o único representante da comunidade judaica." Conclusão. Se George Soros fosse um bilionário solitário, ou se o Partido das Sombras consistisse em alguns bilionários descontentes, esses fatos e conquistas não seriam tão sinistros. Mas o Partido das Sombras é muito mais do que um reflexo dos preconceitos de um interesse especial ou de uma geração passageira. O Partido das Sombras uniu as forças da extrema-esquerda e progressista ao expulsar os moderadores da coalizão do Partido Democrata. O Partido das Sombras é a atual encarnação de um movimento socialista que está em guerra com a economia de livre mercado e o sistema político baseado na liberdade e nos direitos individuais há mais de 200 anos. É um movimento que aprendeu a esconder seu objetivo final. É um Estado totalitário na sedutora retórica do progressivismo e da justiça social, mas sua determinação em equalizar resultados, seu zelo pelo poder estatal e pelo controle governamental como solução para os problemas sociais e seu antagonismo com os Estados Unidos como defensores da liberdade são os sinais de um movimento radical cuja agenda é mudar fundamentalmente e inalteradamente a maneira como os americanos viveram. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.